Olá, que Deus abençoe você de forma muito especial. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Aqui abaixo que você está vendo esse QR Code é para você apontar a sua câmera e ir direto para o nosso canal, se inscrever, tá bom? Eu quero trazer uma reflexão hoje, ela está baseada em Colossenses capítulo 2, verso 2, onde Paulo aconselha, exorta a igreja de Colosso ao crescimento, como eles podem estar se desvinculando ou até mesmo não se envolvendo com certas heresias que estavam acontecendo naqueles dias. A gente sabe que as heresias elas tendem a se alastrar a cada dia entre a comunidade cristã, e quando isso acontece, traz uma desvirtualização do verdadeiro sentido do Evangelho, da vida cristã. Nós sabemos que a vida cristã ela tem e precisa termos renunciar a algumas coisas, e por conta disso as heresias elas entram tentando de uma certa forma tirar aquela responsabilidade do cristão de uma renúncia, de negar-se a si mesmo, de prestar a Deus um devido culto, dar ao Senhor a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida, o culto que é devido ao Senhor, com entendimento, com discernimento, e tudo isso nos leva a um amadurecimento. As heresias elas tentam facilitar, elas tentam tirar essa responsabilidade que o Evangelho propõe a cada cristão que de fato quer mudar as suas vidas, quer se aproximar de Deus. E quando nós temos esse desejo no nosso coração, nós não temos dificuldade de abrir mão daquilo que nos prende, de abrir mão daquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Então é por isso que a proposta de Paulo aqui é de exortação. Ele diz assim, Colossenses 2:2. O apóstolo Paulo ele expressa seu profundo cuidado pastoral. Ele ora para que os corações dos cristãos sejam confortados, que permaneçam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, para que conheçam o mistério de Deus, que é Cristo. Observe uma coisa importante, Paulo, tanto por esses irmãos de Colosso quanto os irmãos de Laodiceia, Paulo ele se esforçava, Paulo orava, Paulo se desgastava em oração por esses irmãos. É por isso que ele diz, para que eles permanecessem unidos no amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, para que conheçam o mistério de Deus. Quem é esse mistério de Deus? É tão importante. O que Paulo traz aqui, olha, eu me esforço nas minhas orações, eu tenho investido tempo nisso, eu tenho me desgastado fisicamente e espiritualmente. A gente vê que há um desgaste, porque há uma batalha no mundo espiritual. Batalha espiritual são travadas em favor dos colossenses e dos laodicenses. Então eu tenho me desgastado, e o propósito desse desgaste, das orações, deste propósito, é para que vocês venham conhecer o mistério de Deus, para que vocês venham ter entendimento. É tão importante, queridos, você que nos ouve, encarar o propósito de Deus e olhar para Cristo com entendimento.
Porque quando você olha para Cristo com entendimento, você vai compreender o propósito pelo qual Ele te escolheu, Ele te separou. A grande questão hoje que nós temos visto, pessoas que às vezes estão na igreja por tanto tempo e ela nunca se desenvolve, ela nunca procura crescer, melhorar, mudar, ela sempre está com a mesma visão, parece que ela está estagnada na caminhada, ela não avança, ela não desenvolve, ela não cresce, não amadurece. O que é isso? É justamente a falta de entendimento. Você não tem entendimento do propósito, do chamado, por que você está ali, qual é o propósito de Cristo ter te chamado. Qual é a razão de você ser um cristão? Cristo te colocou em determinadas funções e lugar para que você cresça e ao mesmo tempo você divulgue, você esboce uma reação, você seja produtivo naquilo que Ele te escolheu e te colocou. E às vezes isso tem trazido assim para muitas pessoas um acomodismo. O que é isso? Falta de entendimento. Não busca saber qual é o propósito. E Paulo ele diz aqui claramente que a primeira questão aqui, ele ora para que os corações dos cristãos sejam confortados. Que vocês esperem no Senhor, que o Senhor seja o consolo de vocês, que a palavra de Deus ela é bálsamo, a palavra de Deus ela é confortante, ela conforta e ela consola, ela exorta, mas ela conforta, ela consola. Então a minha oração é para que vocês venham, vou usar esse termo aqui, para que vocês descansem no Senhor. Mas para que vocês venham descansar no Senhor, é necessário que vocês permaneçam. Ele diz aqui, para que vocês permaneçam. E uma outra questão aqui, que vocês estejam unidos em amor. Não adianta vocês estar apenas juntos. Porque o que nós temos visto, às vezes, em determinados ambientes, é a aglomeração de pessoas, mas estão unidos pela mesma causa, pelo mesmo propósito, desenvolvendo o que nós chamamos as funções no reino. Quando é que nós estamos unidos? Quando o Espírito Santo tem liberdade de nos conduzir no propósito. Quando a igreja de Jesus ela se torna uma, é que o pensamento de um ou de todos, quando nós nos tornamos pessoas espirituais e somos conduzidos pelo Espírito Santo. Aí há essa unidade, porque quem promove essa unidade é o Espírito Santo. Não é o irmão A, o B ou C, não. Quem promove isso é o Espírito Santo na vida de cada um, usando cada um no dom que Ele deu. Cada um tem seu dom e Ele vai usar cada um segundo o dom que Ele deu. Então é Ele que vai promover essa unidade. E é interessante que cada um vai desenvolver o dom que Deus deu para a unidade da igreja, para a saúde da igreja. Então vamos ver algo importante aqui, que ele diz assim, que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, para que conheçam o mistério de Deus, unidos em amor, para que eles venham alcançar todas as riquezas de Deus, e todas as riquezas de Deus e o mistério de Deus, que é Cristo. Então, Cristo está sendo revelado, aquilo que outrora era mistério, e na plenitude dos tempos ele se manifestou, agora ele está sendo revelado aos homens através desta palavra. Vamos para alguns pontos importantes desse versículo. Aqui foi só uma introdução e a gente vai para alguns pontos que ele fala aqui: consolo no coração.
Eu até dei uma frisada a esse respeito. A palavra grega aponta para encorajamento e fortalecimento interior em meio às lutas. Então, conforto, consolo no coração é que eles viessem a ser encorajados em meio às lutas, às batalhas. Nós sabemos que naqueles dias, dentro do contexto que Paulo está falando aqui para os irmãos de Colossos, havia muitas lutas, havia muitas perseguições. E além das perseguições, havia essa aglomeração, as heresias, elas estavam entrando dentro da igreja com muita força. É tão interessante isso que Epáfras ele vai ter com Paulo, porque ele não tinha aquele entendimento, um conhecimento para como combater estas coisas. Só para que você tenha um entendimento que essas heresias, elas eram muito bem elaboradas, pessoas eram bem estruturadas, eram as pessoas que tinham um domínio muito grande da filosofia daqueles dias, filosofias platônicas. A gente vai observar claramente que quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele combate justamente estas coisas, que isso estava entrando dentro da igreja, e a gente vai ver claramente essa divisão por preferências. Você vai ver isso ele dizendo assim, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então Paulo está combatendo também isso, porque a igreja ela estava começando a ter essas divisão dentro das suas preferências, e isso era proveniente das escolas filosóficas daqueles dias. Uns diziam, eu sou de Aristóteles, outros diziam, eu sou de Platão, outros declaravam que eu sou de Sócrates, e isso trazia uma divisão. Cada um tinha suas escolas filosóficas de preferência. Então, o que Paulo está combatendo aqui é justamente isso. E os mestres que estavam entrando na igreja de Colosso, eles tinham um alto preparo, um alto conhecimento em relação àquilo que eles pregavam. Então, tal que Epáfras ele não teve como combater isso, ele foi pedir socorro para Paulo em Roma. E Paulo escreveu essa carta para combater essas coisas, mas para que eles pudessem se afastar dessas coisas, mas que eles fossem encorajados, que eles fossem consolados, que eles tivessem força para lutar tanto contra a perseguição dos governos, contra essa perseguição das heresias que estavam tentando de uma certa forma se alastrar dentro da igreja. Então, quando você junta esses pontos, você começa a perceber que a igreja ela passou por batalhas, e diga-se de passagem, não era uma coisa tão fácil de ser combatida, a menos que esses irmãos tivessem um pleno entendimento e conhecimento de Cristo Jesus. Porque qualquer heresias que tenta inundar a igreja, você precisa estar firmado na palavra. Quando você está firmado na palavra, você tem ferramentas necessárias para lutar contra estas coisas ou combater essas coisas. Mas se você não tiver ferramentas necessárias na palavra, você vai ceder facilmente. E Paulo ele diz que muitos facilmente estavam se envolvendo com heresias. Por quê? Porque não quis buscar o verdadeiro conhecimento que trazia uma luz ao seu entendimento, um esclarecimento para que eles viessem prosseguir nessa jornada glorificando a Deus. Vamos para um outro ponto aqui, ele fala união em amor. Isso é importante. O amor cristão é o vínculo da maturidade e o principal defesa da igreja contra divisões. Atente para esse ponto. União em amor.
Qual é a arma mais poderosa do cristão? O amor. Maturidade principal, defesa da igreja contra a divisão. Quando uma igreja ela é madura, porque quando se fala de maturidade, nós estamos falando de um equilíbrio. Pessoas centradas, pessoas que elas se deparam diante de situações, elas vão fazer uma autoavaliação, refletir sobre aquilo, pedir a orientação de Deus e tomar uma decisão correta, coerente, segura. E isso inspira qualquer pessoa a permanecer, porque você vê uma segurança, você vê um equilíbrio. Então, a primeira parte aqui que se trata nessa questão da união em amor é promover essa maturidade. Quando nós somos uma igreja madura, nós não vamos nos deixar levar por ventos de doutrina. Nós não vamos nos deixar levar por achismos. Nós vamos ter uma postura de verdadeiros cristãos. Cristãos que sabe o porquê que está ali, sabe quem serve, sabe o que é substancial para uma permanência, tem bases na palavra para refutar qualquer tipo de heresia. Então, quando você tem esse entendimento, você se torna uma pessoa segura. Você não os falsos ensinamentos, eles não mexem com a tua estrutura mental, psicológica, emocional e espiritual, não. Ou seja, você não é uma pessoa oscilante. Você é uma pessoa segura. Você sabe o que você quer, porque você sabe quem você serve. Você não fica pulando para todos os lados ou atirando para todos os lados, no sentido aqui da palavra, gritando para todo lado, mas você está seguro, porque você sabe em quem você tem crido. Então, queridos, a união em amor do cristão é o vínculo da maturidade. Aí ele diz, é a principal defesa da igreja contra a divisão. Não tem como alguém lutar contra uma cidade fortificada. Não tem como alguém lutar contra uma igreja que ela é doutrinada. As heresias, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da igreja de Bereia. A igreja de Bereia é uma igreja madura, que tinha entendimento. Alguém chegava falando qualquer coisa em nome de qualquer pessoa, pulo para cá e grito para lá, era profecia para tudo quanto era lado, e eles estavam na palavra. Não, é que o que esse camarada está falando não tem concordância bíblica. Então, pode mandar esse herege embora. Hoje, por que as portas de muitas igrejas hoje é fácil demais para entrar heresias? Em primeiro lugar, as pessoas não querem estudar. A partir da própria liderança. Não procura estudar, não se desenvolve, não procura se qualificar. Aí chega um herege pulando, gritando, falando de profecia, de bênção, de prosperidade, cobrando por oração, por milagre, por visão. E o que acontece? A igreja abraça isso e vai dizer, eis um homem de Deus. Na verdade, não. Esse é o risco que corre para aqueles que não estudam. É o risco, é um perigo. Porque a pessoa vai embora e a igreja fica ludibriada com tanta promessa bonita e daqui a pouco está todo mundo decepcionado, porque não aconteceu nada da parte de Deus. Igreja que se esmera na palavra, ela é uma igreja segura. E ela é uma igreja avivada. Porque as pessoas confundem avivamento com movimento. Culto de profecia, de pulo, de grito, isso não significa dizer que há a presença de Deus ali. Não significa dizer.
Mas aonde a presença de Deus está, há sim movimento. Mas nem todo movimento é presença. E a igreja madura, ela discerne isso. Ela vai ter esse entendimento. Então nós temos que tomar muito cuidado com profecias e profetadas e com barulhos que acontecem no culto sem discernimento. E o líder está ali para ter esse discernimento, não se deixar levar pela gritaria da maioria. Então ele está ali para pôr uma certa ordem no culto e saber que a igreja ela está sendo conduzida por homens e mulheres espirituais que têm esse entendimento. E aí sim, a igreja vai se tornar uma igreja forte. Vamos para o último ponto aqui. Fala pleno entendimento e um mistério de Deus. O mistério de Deus não é um segredo oculto, mas sim uma verdade antes escondida, agora revelada em Cristo Jesus. Porque eu falei lá na introdução, antes era um mistério, antes estava oculto, mas agora foi revelado. Porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Cristo se manifestou. O escritor aos Hebreus, logo no capítulo 1, ele faz algo muito interessante. Ele diz: antigamente Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias ele escancara a revelação de Deus. Ele escancara a porta da graça, a porta da revelação do Senhor. Mas nesses últimos dias ele nos fala através do Filho. Nesses últimos dias nós não temos que estar correndo mais atrás de profetadas, de profecias. A palavra revelada. Jesus é a palavra. Nesses últimos dias ele nos fala através do Filho. Então isso é importante para a gente ter esse entendimento. Aquilo que estava oculto, como ele diz, o pleno entendimento e o mistério de Deus. O mistério de Deus não é um segredo oculto, já não é mais. Às vezes as pessoas chegam no culto e dizem: eita, irmão, é mistério, é mistério. Se é mistério, meu querido, nem para você foi revelado. Então a gente não está em um ambiente para oferecer a Deus um culto de mistério, não. É revelação de Deus, a pregação da palavra. Deus está transmitindo a sua vontade, Deus está transmitindo o seu propósito, Deus está trabalhando para que esta igreja seja cada vez mais santa, unida, genuína, uma igreja que tem as marcas de Cristo, porque isso foi revelado, o propósito de Deus foi revelado a cada homem. Hoje um crente não pode chegar na igreja e dizer: pastor, eu não sei o que é que Deus quer de mim, pelo amor de Deus. Então significa dizer que essa pessoa não tem uma intimidade com Cristo, nem compreendeu o propósito da redenção. Então a gente precisa acordar para estas coisas, para que a gente tenha esse entendimento, para um crescimento, para sermos cada dia melhores. O alvo de Paulo é que os crentes conheçam a Jesus tão intimamente que sejam protegidos de falsas filosofias e tradições vazias. Olha só, quando você vai para esse entendimento, para esse conhecimento, para essa revelação, ele quer que eles se aproximem de Deus intimamente, se esforcem para uma busca, para uma intimidade, para que você construa um elo com Cristo tão forte, tão íntimo, que ele se revele, que ele revele a sua vontade, o seu amor, que ele revele o seu plano. Então, por que nós não temos provado de coisas maravilhosas, extraordinárias? Porque nós não temos buscado. Isso não significa dizer que as coisas não existem e elas não estão aí, estão. Paulo deixa isso bem claro em Efésios, capítulo 1, logo ali no 1, do versículo 2 em diante.
Paulo começa a falar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda, ele fala, esse Deus de toda bênção, que eu falo, que ele diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe uma coisa que Paulo diz: ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde é que estão as bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora compete a quem buscar essas bênçãos? Só pode buscar essas bênçãos quem se torna uma bênção, quem se torna pessoas espirituais. Porque as bênçãos espirituais, elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vai requerer de nós um esforço, vai requerer de nós uma disposição. E Paulo quer que esses irmãos, eles sirvam ao Senhor intimamente. Outra coisa que ele diz: para aprofundar a sua leitura, você pode estar buscando, a cada dia essa intimidade, se aprofundando na leitura, vai estudando, buscando nos originais. Eu não citei grego aqui, porque aqui já está bem explicado. Vai buscando nos originais os significados das palavras, e isso vai enriquecendo o teu conhecimento. Queridos, essa reflexão é para que nós venhamos pensar sobre a nossa condição, sobre a nossa vida, sobre o que nós de fato somos como cristãos, que nós temos representado. A Bíblia nos chamou para que nós sejamos luz, para que nós venhamos ser testemunha de Cristo, testemunhar do Evangelho, testemunhar do Senhor Jesus, pregar as boas novas, discipular. E isso é o papel de todo cristão. Como pode um cristão provou dessa graça e não se despertar para anunciar a palavra, ser um discipulador, sabe? Somar na vida de alguém com aquilo que Deus deu. Então é algo que deve ser pensado. Para que a igreja cresça, se torne uma igreja madura, é necessário que a gente venha buscar na palavra, essas instruções que o Senhor dá para o crescimento da igreja, essa revelação do Senhor. Eu quero aqui agradecer você por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. O QR Code está aí do lado, é só apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal, e assim você esteja ali somando conosco e divulgando a palavra de Deus. Que o Senhor possa enriquecer a sua vida e abençoar o seu dia em nome do Senhor Jesus.